mas é que está o problema, né? Não é se ela vai querer ou não ser a número 1. Pelo que a gente vê, Elias, é inevitável. Pelo que a gente está observando, em termos assim, o problema todo é manufaturado. Porque tudo, olha, nós estamos fazendo essa live agora, provavelmente, não sei se você está no computador ou no celular, mas uma maior parte das peças do teu equipamento é chinês, como dos meus são também, esse letreiro aqui é chinês, e por aí vai. Quer dizer, e a gente sabe que a economia americana é uma economia financiarizada, né? Então, esse é que é o problema, o que eu noto, não é o teu caso, mas eu noto em muitas, eu vejo aí nos jornais, principalmente, o pessoal não se toca disso, que hoje em dia os Estados Unidos está fabricando quase mais nada. Eles fabricam muita coisa ainda, mas o manufaturado assim do dia a dia é chinês, né? Isso é que é a questão. Mas o software é americano ainda, né? O software Sim. de muita coisa que nós produzimos, até esses produtos que nós temos aqui no computador, o software é americano Sim. ainda, né? Deixa eu só explicar a minha posição. Fala aí. A minha posição ela não é divergente à sua. Ou divergente Não é divergente com ninguém. A questão é que a minha posição de cientista, que me coloco nessa posição, entendeu? Ela me obriga a ser mais conservador, porque eu não tenho o direito de espalhar para as pessoas um otimismo em relação ao que vai ser o mundo daqui para frente, injustificado, né? O que mesmo a China é uma potência que tende ela tende sim a voltar a ocupar o seu espaço no mundo, né? Mas sem antes passar por uma batalha existencial com os Estados Unidos. Então, o que acontece hoje no mundo, né? É o que você explica nas suas lives aqui. Os americanos estão preparando o terreno em que ela, por exemplo, está abrindo mão da Ucrânia, abrindo naquela, vão querer colonizar a Ucrânia, né? Vão chegar no acordo com a Coreia do Norte, né? Vão passar o caminhão em cima da Europa. Tudo isso não é porque os americanos vão aceitar, estão aceitando a sua queda. Não, os americanos eles já esticaram a corda, estão aceitando que existe um mundo multipolar. O Marco Rubio, para mim, é a mente mais realista hoje desse governo americano, e fala muito claramente, o mundo já é multipolar. Agora, existe um ponto zero desse mundo multipolar, que somos nós, e nós vamos lutar por essa condição até o final, né? Nós não vamos abrir mão dessa primazia, e eles sabem que o inimigo existencial deles também é a China, né? Então, eu prefiro observar o comportamento daqui por diante dos dois países do que cravar que vai acontecer tal coisa. Agora, é evidente que o dirigente médio chinês, que não é o Xi Jinping é um fora de série, para chegar onde aqueles caras chegam, por exemplo, aqueles 8 caras que mandam na China, 11, tem que ser muito brilhante, porque o sistema lá é muito meritocrático, o sistema de governança chinês, que isso é uma outra história. Eles são muito mais pé no chão e muito mais inteligentes do que aquele bando de jovem maluco que toma conta dos Estados Unidos hoje. Isso é uma vantagem. Tanto é que a resposta que os chineses dão às inúmeras tarifas que os Estados Unidos colocam para eles, taxas que eles impõem, os chineses demoram uma semana para responder. Responde de forma estratégica, pegando os agricultores do cinturão verde americano, terras raras, pegando estrategicamente, porque os chineses sabem que quem vai acabar dando um tiro no pé que a história toda são os Estados Unidos, né? E os chineses se aproveitam, e se aproveitaram muito bem desse bloqueio americano dos últimos 8 anos para reinaugurarem instituições internas que a capacitassem a não fazer somente o catch-up, como que é o que eles vinham fazendo, e sim fazer o leapfrog, né? Que é passar a tecnologia mais avançada de uma vez só, sair de uma situação de atraso para outro. Então a China aproveitou muito bem esses últimos 8 anos, tanto é que ela se coloca hoje na fronteira da quarta revolução industrial, principalmente nos setores relacionados hoje à inteligência artificial, mas também no setor de transição energética, né? Mas, enfim, eu prefiro ser um pouco mais cauteloso, até porque a União Soviética, na década de 70, eu trago aqui minha última reflexão desse início aqui, que eu olhava para o mapa mundi nos anos 70, observava o quê? Uma série de projetos nacionais autônomos no mundo florescendo com muita força, Brasil, México, Japão, Alemanha. Observava, por exemplo, os americanos derrotados militarmente no Vietnã de forma humilhante, né?
e observava uma ofensiva soviética no mundo, principalmente na América Central e na África. Né? Então você percebia que o mundo, em uma visão estática, ela era um mundo que caminhava para realizar a profecia da vitória do socialismo, cá entre nós, e da derrota dos Estados Unidos. Só que existiam fragilidades da economia soviética que já estavam ficando latentes naquela época, naquele momento histórico, né? Que só foi ficar evidente nos anos 80. Então, vem da história, observando a capacidade americana de se reinventar também, né? Então, eu prefiro ficar um pouco cauteloso, apesar, evidentemente, da empolgação nossa de quem acredita em uma nova ordem mundial, multipolar, mais democrática, né? E aonde haja mais espaço para o Brasil se realizar enquanto nação, né? Evidente que eu fico muito feliz com isso, mas tenho que ser cauteloso, é minha obrigação ser, né? Não, mas é por isso que a gente quer te ouvir, Elias, porque é uma voz ponderada. Eu acho o seguinte, o que a gente vê aqui no Brasil? É um clima de oba-oba do lado, do clima de China já ganhou, e por outro lado você vê aquele pessoal que não quer entender que nós estamos indo para um mundo novo. Se vai ser um mundo melhor ou não, eu não sei, não arrisco a dizer. Eu acho que vai ser um mundo bem mais instável, mas é um mundo novo. Então você tem esses dois lados, né? Então eu gosto de ouvir a tua opinião exatamente por causa disso, porque é uma pessoa centrada.